Objetos Amaldiçoados, parte 2. O terror continua. Se na primeira parte você já se arrepiou com os objetos mais perturbadores, prepare-se. O que temos para hoje vai fazer você dormir de luz acesa. Relógios sinistros, caixas misteriosas, uma seleção de arrepiar até os cabelos do Zezé de Camargo. Dizem que o sobrenatural está mais perto do que a gente imagina. Basta saber onde procurar. E pode acreditar, nós reviramos tudo. Se prepare, porque o que você vai ver agora vai mexer com a sua cabeça. Imagine a cena. Um navio enorme, imponente, cruzando as águas bravas do mar, quando de repente, crash! O casco se parte, a água invade, o pânico toma conta de tudo e todos. Em meio ao caos, um objeto diferente no meio dos destroços, um relógio de bolso parado em um horário. É o relógio de Harold, encontrado nos restos de um navio que virou sucata no fundo do mar. Dizem que os ponteiros marcam a hora exata da morte do seu dono. Coincidência? Vai saber. Mas e os relatos de quem sobreviveu? Um monte de gente jura de pé junto que o relógio só trazia azar. Hoje em dia, ele está guardado às 7 chaves em uma coleção particular, bem longe da vista de qualquer curioso. Apertem os cintos, porque agora vamos fazer uma viagem no tempo direto para o Egito Antigo. Pirâmides gigantescas, hieróglifos que ninguém decifra e múmias. É claro que não podiam faltar as múmias, enroladas em faixas, cheias de mistérios milenares. Mas e se eu te contar que tem múmia que não está tão quietinha assim? É aí que entra a Caixa das Múmias de St. Louis, um negócio que parece ter saído direto de um filme de terror do Zé Mojica Marins. Quem ousou chegar perto e transportar essa caixa acabou sofrendo acidentes cabeludos. Parece até que uma força do além está protegendo o que tem dentro. Quem nunca passou na frente de um quadro antigo e sentiu aquele arrepio na espinha? Aquela sensação de que os olhos estão te seguindo, mesmo você virando de costas. Agora imagina sentir isso com um quadro que parece ter vontade própria. Apresento a vocês o quadro da Menina Solitária. Uma pintura de dar agonia, uma garota com um olhar perdido e uma postura para lá de estranha. Muita gente jura de pé junto que viu a menina se mexer dentro do quadro. Mas o que realmente arrepia os pelinhos do braço são os relatos de quem garante ter visto a menina fora da pintura, de carne e osso. Capítulo 4. O Anel de Valentino. Glamour e tragédia em Hollywood. Luzes, câmeras, flashes. Hollywood, a terra do luxo, da fama e, por que não, de algumas maldições sinistras. E quando o assunto é objeto amaldiçoado, o Anel de Valentino é figurinha carimbada. Rudolph Valentino, o galã que arrebatou corações na era de ouro de Hollywood, carregava consigo mais do que beleza e talento. Ele carregava uma mandinga braba. Dizem que, depois de colocar o anel no dedo, a maré de sorte do Valentino virou de repente. Atualmente, o Anel de Valentino está debaixo de 7 chaves em um cofre, bem longe dos holofotes e dos curiosos. Capítulo 5. O carrinho de bebê de Sarah Winchester. Ecos de um sonho interrompido. Se você já ouviu falar da mansão Winchester, sabe que a construção é um labirinto de dar dor de cabeça. Um monte de corredor sem fim, portas que não levam a lugar nenhum e escadas que terminam no teto. Mas, entre os quartos e objetos esquisitos da mansão, um chama a atenção: o carrinho de bebê. Um objeto que lembra pureza, infância, mas que na mansão Winchester tem uma aura de mistério e tristeza. Quem visita e quem trabalha lá diz sentir uma tristeza profunda perto do carrinho, como se a alma da Sarah ainda estivesse ali, sofrendo. Tem gente que jura ouvir choro de neném, vindo do quarto onde o carrinho está guardado, mesmo com a mansão às moscas. Capítulo 6. A Espada de Muramasa.
lâmina lendária ou instrumento de destruição. No Japão antigo, as espadas não eram só armas, eram obras de arte. E quando o assunto é arte e destruição, pode apostar que o nome Muramasa causa arrepios. Muramasa era um mestre ferreiro. Dizem que ele colocava um poder inimaginável em suas espadas, mas também uma sede de sangue insaciável. Os guerreiros que usavam as espadas dele viravam máquinas de guerra, tomados por uma fúria incontrolável. A lenda ganhou mais força ainda quando Tokugawa Ieyasu, um dos shoguns mais poderosos do Japão, proibiu o uso das espadas de Muramasa em suas terras. Hoje, as espadas de Muramasa são peças de museu, relíquias históricas valiosas, mas também objetos perigosíssimos. Capítulo 7. Cemitérios. Lugares de paz, respeito e, para muitos, muito medo. Mas e se eu te contar que existe uma sepultura que leva essa história de medo a outro nível? Escondida em um cemitério comum, a tumba de Carl Pruitt guarda um segredo macabro. Calma, não é fantasma nem assombração. O negócio aqui são uns acontecimentos bizarros que transformaram esse túmulo em lenda urbana. Carl Pruitt era um cara comum, vida normal, essas coisas. Mas a morte dele, essa sim foi diferente. Um tempo depois do enterro, histórias sinistras começaram a pipocar na cidade. Capítulo 8. O piano de The Myrtle's Plantation, Melodias do Além ou Truque Macabro. No sul dos Estados Unidos, em meio à natureza exuberante e casarões imponentes, fica The Myrtle's Plantation, uma construção histórica com uma atmosfera charmosa, aconchegante, pelo menos à primeira vista. Mas por trás da fachada elegante escondem-se segredos sinistros e histórias de gelar a alma. E nada representa melhor essa dualidade do que o piano de cauda. De dia, ele fica lá, quietinho, um objeto de decoração como outro qualquer. Mas quando a noite cai e a escuridão toma conta de tudo, o piano parece que cria vida própria. Capítulo 9. O Barril da Morte de Bermuda. Mistério nas profundezas do Triângulo. O Triângulo das Bermudas. Navios desaparecendo sem deixar vestígios, aviões sumindo no ar, bússolas pirando. Um prato cheio para quem gosta de mistérios e teorias da conspiração. Mas e se eu te contar que um dos objetos mais sinistros relacionados ao Triângulo das Bermudas não é um navio fantasma ou um avião abduzido, mas sim um simples barril de madeira? Encontrado boiando por um grupo de pescadores, o barril parecia comum. Mas, quando colocaram ele no barco, começou a zona. Doenças repentinas, problemas no motor, tempestades do nada. A tripulação se viu em meio a um inferno astral. Capítulo 10. O Livro dos Mortos de Abdul al-Hazred. Quando a curiosidade pode ser fatal. Livros. Portais para outros mundos, fontes de conhecimento e, em alguns casos, receptáculos de poder inimaginável. O Livro dos Mortos de Abdul al-Hazred, também conhecido como Necronomicon, é um desses casos. Dizem que o livro é amaldiçoado, que suas páginas contêm feitiços e rituais capazes de abrir portais para outras dimensões, invocar entidades demoníacas e levar à loucura aqueles que ousam desvendar seus segredos. A história do Necronomicon é confusa, cheia de lendas e relatos que não batem. E chegamos ao fim de mais uma expedição pelos lugares mais obscuros e misteriosos do planeta. 10 objetos, 10 histórias sinistras que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. O que será que todos esses objetos têm em comum? Talvez todos eles carreguem uma energia que não entendemos, ou simplesmente são o reflexo do nosso medo do desconhecido. Mas uma coisa é certa: as histórias e os mistérios por trás desses artefatos continuam a intrigar e assustar. E você?
Acredita que objetos podem carregar uma maldição? Conta pra gente nos comentários, mas cuidado,